Ainda falando sobre o conflito, para avaliar a guerra no Oriente Médio, nosso entrevistado é o analista político, doutor em História e professor do Mackenzie, Vitor Miciato. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Professor, a guerra vai caindo naquela normalidade, a imprensa, obviamente, acompanha, traz as informações e há a discussão sobre um cessar-fogo, pelo menos o Hezbollah falou em cessar-fogo, mas dificilmente Israel deve aceitar essas reivindicações porque o país está nesse conflito atacando em várias as frentes. É muito difícil, professor, fazer alguma projeção sobre cessar-fogo nesse momento, já que Israel está promovendo esses ataques cada vez mais constantes e em vários locais? Sim, é muito difícil porque Israel propõe uma guerra agora total contra esses grupos terroristas. Netanyahu aposta todas as suas fichas na destruição desses grupos para uma futura negociação. Então, enquanto esses grupos estiverem propondo um cessar-fogo, mas nenhuma entrega de armas e a sua manutenção, lembrando que esses grupos defendem a destruição total de Israel, defendem o extermínio de Israel, eu vejo que com esse governo Netanyahu dificilmente haverá um cessar-fogo nas próximas semanas. Pode ser que tenha por questões de dias, mas eu vejo claramente que a proposta de Israel é uma guerra total contra esses grupos terroristas que são financiados pelo Irã e por trás disso há toda uma geopolítica no Oriente Médio. E uma outra discussão, não é, professor? Qual a reação do Irã? A gente vem falando sobre isso já há algumas semanas. Inclusive, o governo de Netanyahu destacou nesta quarta-feira que, obviamente, haveria uma retaliação se o Irã atacasse Israel. De que forma, professor, é possível esperar? Será que há muita guerra de narrativa também nessa guerra ou é uma possibilidade de uma reação mais forte? Existe uma grande guerra de narrativas quando você percebe que Israel avisou que faria um grande ataque contra o Irã e até agora não fez. Ou seja, possibilita ao Irã algo que o Irã também possibilitou a Israel, uma defesa planejada com ataques pontuais, até porque para Israel e Irã existem outras forças que não querem uma guerra entre nações ali no Oriente Médio, principalmente China e Estados Unidos. Portanto, cada um ao seu lado tenta conter os seus aliados para que uma guerra de grandes proporções não faça com que, por exemplo, o preço do petróleo dispare lá para cima. Tenha um certo controle, principalmente no momento de eleições nos Estados Unidos e num período de uma certa instabilidade econômica na China. Diante disso, a meu ver, é muito provável que os ataques continuem sendo pontuais. Por outro lado, Israel promoveu nos últimos anos ataques extremamente estratégicos contra líderes do Irã e desses grupos terroristas, Hamas e Hezbollah, destruindo total suas forças, principalmente suas lideranças. E aí acaba causando uma desmobilização. O que a gente percebe no Irã? Atualmente uma crise política, uma crise dentro do Irã por conta dessa guerra, que pode inclusive abalar o regime iraniano lá na frente. Ô, professor, já eu quero falar com o senhor sobre a eleição nos Estados Unidos, mas antes eu queria perguntar o seguinte para o senhor em relação ainda à posição dos Estados Unidos sobre a guerra, porque o que acontece é uma pressão do próprio governo americano para que a ajuda humanitária chegue até o próprio Líbano e ainda a faixa de Gaza, lembrando que essa guerra completou um ano recentemente. De que forma essa pressão internacional dá ou não dá nenhum tipo de resultado nesse conflito? Como os Estados Unidos estão passando por um processo eleitoral onde o próprio presidente Biden não está concorrendo à reeleição, eu percebo claramente que Israel vai aumentando a sua força contra esses grupos, justamente pela incapacidade dos Estados Unidos de impor uma sanção maior, uma pressão maior a Israel. Porque isso também serve para alimentar as próprias campanhas de Kamala Harris e principalmente Donald Trump. Então, nesse momento, eu vejo que a pressão americana ela vem se mostrando ineficaz, até pela fragilidade do atual governo, que nem a reeleição está concorrendo. E, professor, de que forma também é possível esperar o resultado nas urnas nos Estados Unidos? Daqui a pouco a gente faz uma avaliação sobre a campanha em si, mas o resultado nas urnas pode ter qual interferência no conflito do Oriente Médio e também na própria crise envolvendo a Ucrânia, o leste europeu, porque há uma visão diferente entre os dois conflitos, interesses diferentes também, não é? Sem dúvida alguma.
Basta lembrar que no governo Biden foi aonde tudo isso começou. Esses conflitos explodiram durante o governo Biden e caso Kamala Harris vença e mantenha essa política externa, é provável que esses conflitos continuem. Porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos fornecem armas, estabelecem pressões, nenhuma delas são capazes, durante os governos democratas, eficazes, de acabar com esses conflitos. Pelo contrário, a gente vê o prolongamento desses conflitos. Com Donald Trump, a gente vai ver provavelmente uma situação distinta, onde a dissuasão, a pressão, talvez será maior, inclusive com uma ameaça efetiva da presença americana, principalmente no caso de Israel, contra os grupos terroristas. E aí eu vejo que no caso da Ucrânia e da Rússia, é muito provável que Donald Trump exerça uma pressão sobre os dois lados, principalmente porque ele é naturalmente um negociador. E para ele, e assim como para os chineses, a continuidade desses conflitos prejudica demais o interesse comercial na visão de Donald Trump, enquanto que para os democratas existe uma outra perspectiva geopolítica, que é a questão do petróleo, que é a questão também da aliança com alguns países europeus para a manutenção desses países árabes de não levarem mais pessoas para a imigração dentro da Europa. Então são perspectivas diferentes, mas eu vejo que com Donald Trump a tendência é uma pressão maior contra o fim dessas guerras. A favor do fim dessas guerras e na questão democrata, na manutenção da continuidade desse conflito.